perder peso sem fazer uma dieta muito extrema, sem fazer uma dieta muito restritiva. Como que eu faço? Que horas que eu como? Eu como toda hora que eu quiser? O que que eu como? Pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, que nesse vídeo hoje você vai aprender certinho como que funciona para perder peso, sim, sem você fazer uma dieta extrema. Mas primeiro de tudo, vamos entender dois pontos, tá? O que que é uma dieta extrema? Esse é o primeiro ponto. Então, uma dieta muito restritiva é uma dieta onde há um corte de grupos de alimentos. Por exemplo, não pode comer glúten, não pode comer leite, não pode comer açúcar, ou então que há uma redução muito grande, muito extrema do número de calorias que você vai poder consumir por dia. Isso a gente chama de dieta restritivas ou de dietas muito extremas, tá? O segundo ponto que eu quero falar com você é que existem alguns casos em que sim, a recomendação vai ser que você faça uma dieta mais extrema. Então, assim, esse aqui é um vídeo de educar. Esse é um vídeo aqui para te ensinar como funciona da outra forma. Mas algumas recomendações, às vezes, são necessárias por conta de problemas de saúde. Então, existem algumas condições onde vai ser necessário cortar o glúten, onde vai ser necessário cortar ou reduzir o leite, cortar ou reduzir o sal, o açúcar. Então, assim, você precisa ter em mente, eu vou fazer então, até pensei aqui agora, eu vou fazer depois um vídeo específico, como que você faz, se esse for o seu caso, se você realmente precisa ter uma dieta mais restritiva, porque eu recebo muito esse tipo de queixa também, tá? Mas eu realmente preciso fazer. E eu, Stacy, já precisei fazer, né? Quem conhece a minha história sabe que eu precisei fazer uma dieta muito extrema por 4 anos seguidos. Então, eu vou fazer depois um vídeo para esses casos, tá bom? Mas aqui hoje a gente vai falar sobre quem não precisa fazer uma dieta extrema, não tá com nenhuma questão de saúde, mas aprendeu que precisava para ter perda de peso. E não, para ter perda de peso não precisa ser dessa forma. Só que isso não quer dizer, gente, que seja sem critério algum. Então vamos para a primeira regra básica sobre o emagrecimento? Para você emagrecer, você precisa consumir menos calorias do que você está gastando. Essa conta é um fato, isso não muda, tá bom? Não muda. Ah, Stacy, mas é muito ruim contar calorias? Gente, a gente precisa entender uma coisa. Cada caso é um caso. Se a gente está falando de uma mulher que tenha tido um transtorno alimentar, né, uma tendência ali, uma anorexia, uma bulimia, aí a gente vai mudar a história. Aqui eu não estou falando com esse tipo de caso. Eu estou falando com uma pessoa que simplesmente quer perder peso. Para perder peso, a gente precisa contar a caloria. Não tem uma outra forma. Você precisa estar em déficit para que você perca gordura, tá bom? Não existe como emagrecer, né, perder gordura sem você fazer um déficit calórico. Então, esse é um primeiro ponto que você precisa entender. Não vai acontecer um emagrecimento se você não parar para observar essa parte das calorias. Isso não significa que você precisa fazer isso de uma maneira extrema, deixando de comer tudo que você gosta. Então, o primeiro ponto é possível que o seu chocolatinho, que o seu doce que você ama, que o seu pãozinho faça parte, esteja integrado nesse plano alimentar que te mantenha no déficit calórico. Então, é possível, você não precisa cortar os doces, você não precisa cortar o pão, você não precisa tentar retirar da sua vida tudo aquilo que você mais ama comer para ficar nesse déficit calórico. É essa virada de chave que eu gostaria que vocês entendessem, porque muitos de vocês, a grande maioria, quando vai tentar perder peso, sai cortando tudo que mais ama comer, porque aprendeu, né, que o doce era errado, que o pãozinho é o vilão, que não pode ter isso na dieta, porque senão não consegue emagrecer. E, na verdade, o ponto é a contagem de calorias. Então, se você vai no profissional de saúde e ele faz um plano alimentar para você, colocando o seu pãozinho, colocando um docinho, e a contagem de calorias no final do dia, no final da semana, te mantém no déficit, você vai perder peso, mesmo comendo as coisas que você gosta. Deu para entender a grande diferença? Não precisa sair cortando tudo. Só que existe um outro ponto. Poder comer de tudo, ou seja, poder comer o seu pãozinho, poder comer o seu docinho, não significa comer tudo. Então, é essa virada de chave que vocês precisam fazer e sair desses extremismos. Então, você pode sim comer uma pizza. Eu não gosto de pensar em você ter um plano alimentar que você não pode comer uma pizza nunca, porque a gente precisa fazer, na verdade, uma mudança dos nossos hábitos alimentares e não uma dieta que tenha um prazo para acabar, que eu vou fazer por 2 meses e depois eu não sei o que eu faço na hora que acaba. Então, por 2 meses eu não como pizza, não como doce, não como isso, não como aquilo, e aí depois que acaba esses 2 meses eu faço o quê? Que eu não aprendi a lidar com a minha alimentação de uma forma saudável e equilibrada.
eu só segui uma dieta. A hora que ela acaba, eu volto pro meu padrão anterior. E é por isso que existe o efeito sanfona. Eu volto a engordar tudo de novo. Então, eu não acredito que seja saudável, tirando alguns contextos de saúde, que é necessário fazer uma dieta extrema, tirando esses contextos, eu não acredito que seja saudável você cortar tudo que você ama de comer para tentar emagrecer. É muito melhor que você aprenda como ter isso na sua rotina, como ter isso no seu cotidiano de uma forma saudável e equilibrada. Eu faço uma brincadeira com os meus pacientes que é a seguinte, né? Você vai cortar a pizza, tá bom? Você vai ficar até os 100 anos de idade sem nunca mais comer uma pizza? Aí eles falam assim, não, né? Você vai no aniversário, você nunca mais. Vai estar lá velhinha com 100 anos de idade, nunca mais vai ter comido um bolo nos aniversários. Não. Então, não dá para ser uma coisa que você não pode de jeito nenhum comer um bolo de aniversário, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir manter. Mas presta bem atenção, tá? Isso não significa que você vai comer todas as vezes. Isso não significa que você vai comer todos os bolos que aparecerem. Isso não significa que toda vez que tiver uma pizza você precise comer, e muito menos que você precise comer tantos pedaços de pizza assim. Dando claro a diferença? A gente acaba indo muito para um extremo. Ou a gente corta tudo e a gente não aprende a lidar com a comida, e aí a hora que a gente se permite, a gente tem um descontrole porque a gente ficou tanto tempo se privando, que na hora que a gente se permite, a gente fala, ai, quer saber? Dane-se, agora eu vou comer porque tá muito bom. E você não aprendeu a lidar. Porque eu como sem exagerar. Você não aprendeu. Então, ou a gente corta e não aprende nada, então a gente quer achar que, se não é para me proibir, porque fazer uma dieta extrema é um grande problema, eu vou comer todas as vezes que me der vontade. Se me deu vontade de, sei lá, McDonald's no almoço, pizza na janta, pudim no café da manhã, eu vou comer dessa forma. E, gente, não funciona assim, porque aí você não vai ficar no déficit calórico e não vai emagrecer. Sem contar que, veja bem, por mais que não sejam alimentos errados, não existe um alimento que é errado, moralmente falando errado, mas existem alimentos com diferenças nutricionais. Então, a gente também precisa fazer com que boa parte da nossa alimentação seja nutricionalmente adequada, balanceada, para nos dar energia, disposição, enfim, para os nossos órgãos conseguirem fazer as funções deles de forma adequada. Então, se você ficar comendo só alimentos ultraprocessados ou grande parte da sua alimentação por isso, você vai ter um desequilíbrio nutricional. Então, a gente precisa ter um raciocínio mais meio termo, entende? É possível a gente incluir, não excluir aquilo que a gente mais ama, mas não significa que todas as vezes que surgir na nossa frente a gente tenha que comer. Não significa que todas as vezes que a gente vê, que a gente pensar, que a gente até sentir vontade, que a gente tenha que atender. A gente pode planejar, a gente pode se organizar e atender algumas, e a gente pode lidar com a frustração de não atender todas. E isso faz parte da gente se tornar adulto. A gente não tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer e tá tudo bem. Entende? Pensa aí nas outras coisas que você não tem, porque não tem, né? Às vezes eu dou muito esse exemplo também para os pacientes. Tá um lindo dia de sol e a gente está aqui trabalhando, por exemplo. E eu poderia, sei lá, estar na piscina, estar tomando um sol, mas estou aqui trabalhando, por exemplo, tá? Eu até gosto de trabalhar, mas vamos supor que não fosse o caso. A gente, às vezes, tem que fazer muita parte, não é às vezes, grande parte do nosso dia, a gente faz coisas que a gente não queria estar fazendo naquele momento, ou a gente gostaria de estar em Paris, ao invés de estar aqui, e a gente lida com essa frustração o tempo todo, sem a gente ficar se questionando, ruminando sobre isso, e a gente precisa aprender a fazer isso com a comida também. Então, veja bem, comer de tudo, não cortar grupos, não cortar sem necessidade, né, algum tipo de alimento, o açúcar, o leite, a pizza, não significa comer tudo. E aí, como que você vai fazer esse planejamento? É com um nutricionista, tá bom? Ele vai te passar, você precisa conversar com ele. Quais são os alimentos que você não gostaria de trocar? Né? E se é possível não tirar, e se é possível no seu caso, né, na sua condição de saúde, realmente não tirar. E aí você precisa entender que boa parte das vezes você vai passar vontade sim, porque se você tá querendo perder peso, e aí na sexta-feira, às vezes começa na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, você vai comer coisas fora do seu plano. Então é um dia pizza, um dia é o lanche, um dia é comida japonesa, outro dia é hambúrguer. Gente, não tem como. Você vai exceder nas calorias, a conta não vai fechar. Mas claro, deixa eu ver se tinha mais algum ponto que eu queria. Ah, tem!
Quando a gente pensa em calorias, a gente precisa entender que a gente excede de duas formas. Às vezes a gente excede na qualidade, que é esse exemplo que eu estava dando. Então, um hambúrguer de ultraprocessado, né, de fast food, uma pizza, qualidade nutricional é baixa, tá? Não tem como a gente negar o fato de que é uma qualidade nutricional baixa. Não é que é errado, mas a qualidade nutricional é baixa, tá? Então, são alimentos que, como a qualidade é baixa, a gente excede as calorias por conta disso. Mas, presta atenção, acontece muito também de pessoas que estão tendo uma qualidade alimentar adequada, tá? Elas estão comendo fruta, elas estão comendo comidas naturais, carne com arroz, com legumes, mas elas exageram muito na quantidade. Então, se você comer muito arroz, vai ter a quantidade de caloria vai aumentar. Então, precisa prestar atenção quando a gente fala em caloria nesses dois pontos, porque existe muitas vezes as pessoas estão comendo, sim, alimentos que são nutricionalmente muito legais, então a qualidade está muito boa, a pessoa não está comendo fast food, não está comendo ultraprocessado, mas ela está comendo numa quantidade grande, e aí a caloria vai aumentar, né, a quantidade de caloria consumida, e você realmente vai ter um ganho de peso, ou pelo menos não vai ter a perda. Então, esses raciocínios a gente precisa ter em mente, tá bom? E aí, o último ponto que eu queria trazer para vocês é que, se é tão simples assim, Stacy, se é só a gente seguir a quantidade de calorias, né? E aí respeitar nessas quantidades de calorias, tanto a qualidade como a quantidade, né? E incluir, não tirar, né, tudo que eu mais amo comer, porque assim, eu entendi, vai ser algo que eu consiga manter por a minha vida toda, porque vai ter o meu pãozinho, vai ter uma pizza às vezes, vai ter o meu docinho ali que eu gosto de comer todo dia, numa quantidade moderada, mas vai ter e eu vou conseguir manter. Por que mesmo assim, às vezes, é tão difícil? E aí, você sabe essa resposta? Porque se é simplesmente uma conta matemática, e dá para a gente fazer de uma forma que seja mais possível de se manter, né? Não tirando tudo que eu mais amo comer, eu consigo manter a longo prazo e aprender a lidar. Por que ainda assim é tão difícil aprender a lidar? Por que é difícil eu me contentar com um pouquinho do chocolate todos os dias e não com comer a barra inteira? Porque aí, minha querida, entra a questão do emocional. Se alimentar é um comportamento, a gente se comporta. Comer é um comportamento. E quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando da parte psicológica. E aqui entram as nossas emoções, entram os nossos pensamentos, entra o nosso mundo interno, tá? E é ele que acaba atrapalhando o seu processo. Então, seguir este plano alimentar não é algo difícil, ou seguir uma reeducação alimentar que o profissional te passa, e por si só não é algo difícil. Se você seguir, realmente vai tender a funcionar porque é matemático. Só que é muito difícil para boa parte das pessoas conseguir seguir, porque existe a parte emocional. A gente não come só porque a gente está com fome. A gente come porque a gente está triste. A gente come porque a gente está ansioso. A gente come porque estamos com tédio, porque a gente está feliz. A gente come por outras razões. A gente come pelo contexto social, porque a gente quer fazer parte, porque a gente não quer ficar de fora, porque a gente quer estar incluso, porque a gente quer aproveitar a vida, porque a gente quer comemorar. Todas essas questões são questões emocionais e não questões de fome e de saciedade. E aí, minha gente, se você não cuidar da parte emocional, você não vai conseguir manter mesmo assim. Então, veja bem, para você poder emagrecer, você precisa ter um plano adequado, que as calorias estejam ali num déficit calórico. E de preferência, se possível, não exclua tudo que você mais ama comer para você conseguir manter, mas ainda assim, você vai precisar aprender a lidar com a tua mente. Porque se você não aprender técnicas, ferramentas, estratégias para mudar os seus pensamentos, para conseguir lidar com as suas emoções de outras formas, você vai continuar não conseguindo seguir, porque você usa da comida para descontar suas emoções, para aliviar seus sentimentos, para desligar a cabeça, para distrair do tédio, e aí você não vai seguir, porque você vai usar a comida para essas coisas, e aí a quantidade de calorias vai exceder. Então, geralmente, a grande dificuldade na perda do peso ou na manutenção, que às vezes a gente até perde, mas recupera tudo de novo, acontece porque existem as questões emocionais e aí você excede no número de calorias por conta desse comer emocional. Espero que você tenha conseguido entender como é que faz, tá? Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você, se esse vídeo abriu a sua cabeça de alguma forma, se fez uma conexão
curte para eu saber que você gostou e que você quer mais vídeos desse tipo. E não se esquece também de se inscrever no canal para você receber as atualizações sempre que eu mandar um vídeo novo. E compartilha também com outras mulheres ou outras pessoas que estejam precisando acessar esse tipo de informação. E nos vemos na próxima!